Oi, gente. Eu acabei de ver isso. A Operação Lesa Pátria prendeu 3 empresários suspeitos de financiar os atos golpistas. Isso está em várias reportagens. Eu estou aqui com a reportagem da UOL, que vai dizer o nome dos empresários, né? Quem são os empresários? Daqui a pouco eu digo. Saiba quem foram os empresários na Carta Capital. Aqui na CNN Brasil, Lesa Pátria, empresários do Distrito Federal suspeitos de financiar acampamento bolsonarista são presos pela Polícia Federal, não é? Eles estão falando de Adalto Lúcio de Mesquita e Joveci Javier de Andrade, que são sócios da rede Melhor Atacadista. Aqui na UOL tem mais detalhes também. Olha, essas prisões elas são importantes porque, primeiro eu vou explicar a Operação Lesa Pátria. A Operação Lesa Pátria é a operação da Polícia Federal que busca investigar os atos antidemocráticos, né? As tentativas de golpe, e especialmente do 8 de janeiro. E todo mundo que incentivou, financiou e participou daquela tentativa de golpe. Então, se a pessoa participou estando lá, invadindo o Congresso, muitas dessas pessoas já estão condenadas. Não todos, ainda tem processos rolando, mas muitas delas já foram condenadas, né, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas a gente sempre soube que isso não existiria se não tivesse gente financiando ônibus, financiando de comida para os acampamentos golpistas, financiando estrutura. Tem gente colocando dinheiro. E é óbvio que são pessoas que têm dinheiro. São pessoas que fazem parte aí do capitalistas ricos, né? Capitalistas que têm condição financeira para colocar dinheiro nisso. E quem são essas pessoas? Bem, eu não acredito que são apenas esses 3 que foram presos agora. Mas esses 3 presos já sinalizam que a Polícia Federal vai de fato atrás dos financiadores. O que significa que tem esses 3 e podem vir mais prisões no futuro, né? Prisões preventivas. Esse pessoal tem direito à ampla defesa. Ninguém está aqui negando isso, porque diferentemente da direita que celebrava a Lava Jato e que comemorava atropelamento da justiça, nós defendemos que todos os cidadãos, mesmo aqueles que são os mais abomináveis, mesmo aqueles que são pessoas repugnantes, tenham direito à ampla defesa, tenham todos os seus direitos, porque a gente defende isso como um elemento fundamental da democracia, né? Enfim, é o que a gente tem como valores, e a gente não abre mão disso. Mas enfim, a Polícia Federal prendeu hoje 3 empresários em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. 2 deles são sócios da rede de supermercados Melhor Atacadista, em Goiás. Joveci Javier de Andrade e Adalto Lúcio de Mesquita. Eles negam terem financiado os atos golpistas e também um deles já começa a dizer que no passado votou em Lula. É aquela coisa de tentar minimizar, né? O Joveci negou em abril do ano passado, ele prestou depoimento à CPI dos atos antidemocráticos, ele admitiu que visitava o acampamento, mas negou o financiamento, talvez já prevendo que poderia se dar mal, né? Chamou de estupidez muito grande a invasão da sede dos 3 poderes. Ele também defendeu que quem tivesse destruído o patrimônio público fosse responsabilizado. Ele ainda afirmou que chegou próximo à rampa que dá acesso ao Palácio, mas negou que tenha participado da depredação. Então ele estava lá, mas disse que não participou da depredação. Interessante esse pessoal enfatizar tanto a destruição do patrimônio público, que é grave, mas ignorar a tentativa de golpe de Estado. Ou seja, na cabeça deles, tentar o golpe de Estado, desde que fosse sem destruir o patrimônio público, não é problema. Quando o crime mais grave, obviamente, o crime que está levando a condenações mais pesadas às pessoas do 8 de janeiro, é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É isso que está levando a pena de 17 anos de cadeia. Não é a destruição do patrimônio público. A destruição do patrimônio público acaba sendo um agravante que aumenta a pena, né? Mas o principal crime não é. Mas esse pessoal trata como se fosse, né? Mas enfim. Ele disse aqui, ó: fui naquela euforia, confesso que não deveria ter ido, deu muito errado. Eu jamais imaginava aquilo, em qual país isso deu certo, destruiu o Congresso, isso só ia aumentar a nossa conta. Destrói tudo e agora volta o Bolsonaro, é uma estupidez muito grande.
Ele disse que votou em Lula em outra ocasião, defesa da democracia. Isso aqui é tudo justificativa, né? O outro preso é o Adalto Lúcio de Mesquita. Em maio do ano passado, ele divergiu do sócio e confirmou ter ajudado a pechinchar o aluguel do trio elétrico. Ou seja, financiou um trio elétrico para esse povo, né? Mas disse que apenas em 3 doações quando esteve no acampamento. 2 de 100 e uma de R$1.000, né? A CPI do Distrito Federal diz que eles mentiram nos depoimentos. Os pagamentos pelo trio elétrico e tendas usados no acampamento dos manifestantes bolsonaristas foram comprovados por quebra de sigilo bancário. Ou seja, esse pessoal disse que não financiou, aí a polícia quebrou o sigilo bancário, viu que eles pagaram e virou assim para a cara deles: olha, vocês financiaram, ó, vocês pagaram. Enfim. O relatório da comissão aponta que eles confirmaram a presença no acampamento estabelecido e tal, no entanto negaram ter realizado contratação de causa e tal. Os empresários foram indiciados por incitação de crime em 2 CPIs, além da comissão da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já Diogo Arthur Galvão foi preso em São Paulo. Esse é um outro empresário. Ativista de Campinas, Galvão trabalha em uma empresa da família no ramo de madeiras. Uma madeireira, né? Talvez. No ramo de madeiras. Ele apareceu no vídeo de convocação e transmitiu ao vivo a manifestação em Brasília, publicando fotos de dentro dos prédios invadidos. O Diogo Arthur Galvão produziu provas contra ele mesmo, contra outras pessoas, ao que eu tenho certeza que a Polícia Federal, embora agradeça, não vai aliviar a pena dele, né? As prisões ocorreram no Distrito Federal em São Paulo e tal. A ordem para colocar a tornozeleira eletrônica também em 7 suspeitos. Ao todo são 34 mandados judiciais na 25ª fase da Lesa Pátria, 24 de busca e apreensão, 7 de monitoramento eletrônico. Como eu disse, não só esses 3 estão presos, mas tem toda uma outra rede de financiamento do golpismo que está sendo investigada, né? Alvos são investigados por suspeita de crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, segundo a Polícia Federal, e também por crimes como golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bens protegidos. Ou seja, percebam como a Polícia Federal coloca. Ela coloca o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito na frente. Depois os outros graves, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa. E só no final eles colocam a destruição do patrimônio público. Por quê? Porque eles vão na escala de gravidade. Mas os bolsonaristas, isso é uma coisa importante, os bolsonaristas colocam sempre a destruição do patrimônio público primeiro e nem tocam nos outros crimes. Porque para eles os outros crimes não existem. E eles nem percebem que estão se autodenunciando, se confessando mais uma vez ao agir dessa maneira, né? A justiça também determinou indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados, ou seja, estão com os bens bloqueados. Excelente medida da justiça. E como eu disse, gente, isso daqui, ó, tá na Carta Capital, tá na UOL, tá na CNN Brasil, tá em todos esses lugares, né? Eu vou deixar todas as reportagens no comentário fixado, mas eu quero dizer para vocês que essa é uma etapa fundamental para a história do Brasil. O Brasil, ele precisa finalmente punir os seus golpistas, sejam eles capitalistas ricos, empresários, sejam eles militares, seja quem for. O histórico brasileiro é predominantemente de passar pano para esses poderosos, não é? E isso tem que acabar. Eles têm direito à ampla defesa, sim. Nós não devemos atropelar ou defender que aconteça um atropelamento da justiça de forma alguma, mas devemos sim defender justiça. Uma coisa que esse país muitas vezes fica devendo para a sua população e para as suas próprias instituições e sua própria história, né? Tomara que essa nova fase da Operação Lesa Pátria ajude a mudar essa história do Brasil em uma outra direção, de mais justiça e responsabilização daqueles que ameaçam a democracia. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.